Tá ótimo. Bom, boa tarde a todos, obrigado pela presença. Como a Nathalie falou, sou o Rodrigo, estou aqui em São Paulo, tá? E hoje a gente vai falar de Tailândia, né? Não sei se algum de vocês já esteve, eu estive há muitos anos atrás, tá? E tenho vontade de voltar o quanto antes. Então, vou passar rapidinho aqui, é sobre a empresa que eu trabalho, que eu represento, que é a Asian Trails, uma empresa que já trabalha com a Gastura há bastante tempo, tá? Então, sempre apresento rapidinho, tá? Então, é uma empresa que tem 28 escritórios, a gente trabalha com a Ásia inteira, tá? Então, passar bem rapidinho aqui, vamos direto ao que interessa, né? Então, aqui só para vocês verem, né, onde tem esses elefantinhos, são onde nós temos os escritórios lá pela Ásia. Então, vamos lá. Começando a falar de Tailândia, né? Bom, aqui primeiro eu queria mostrar o mapa para vocês, né? Então, essa região onde a Tailândia está é uma região que é conhecida como Indochina, né? Ou como Sudeste Asiático, tá? Então, os principais países dessa região são Tailândia, Laos, Vietnã e Camboja, tá? Então, normalmente, quando o brasileiro vai para lá, ele acaba visitando os 4 países, né? Ou faz Tailândia, Vietnã e Camboja, tá? Dificilmente o brasileiro vai só para fazer Tailândia, né? Já que viajou até o outro lado do mundo, normalmente acaba ficando um pouquinho mais de tempo e fazendo os 3 ou os 4 países, tá? Bom, aqui na fronteira, né, tem fronteira com Mianmar, fronteira com Laos, fronteira com Camboja e aqui no sul, fronteira com a Malásia. Bom, os principais destinos turísticos. Aqui Bangkok, que fica bem no meio, que é a capital. Subindo para o norte, temos Ayutthaya, né, que é a antiga capital do país, e bem mais para o norte, Chiang Mai e Shanghai, tá? Que são 2 cidades importantes do norte. Rodrigo, Oi. desculpa te atrapalhar. Se você puder falar um pouquinho mais alto, o pessoal tá falando que não tá conseguindo te ouvir muito bem. Será que é o meu volume? Será que pode ser o meu volume? Não. Você acha que não? Aqui pra mim tá normal. Não sei se é o áudio de vocês, pessoal, dá uma olhadinha, tá? Porque aqui tá ok. Mas se você puder falar só um pouquinho mais alto, Rodrigo. Tá bom, tá bom. Vou tentar falar mais alto então. Deixa eu falar mais perto do microfone aqui também. Então vamos lá, gente, voltando, né? Então aqui no norte a gente tem Chiang Mai e Shanghai, tá? Que são as cidades mais importantes do norte. Depois eu falo um pouquinho mais sobre elas para vocês, tá? E lá no sul as famosas praias da Tailândia, né? Então aqui do lado esquerdo, no Oceano Índico, tá? Que é o Mar de Andaman, como vocês estão vendo aqui, nós temos as famosas Phuket, Krabi e Koh Phi Phi, tá? E do lado direito, no Golfo da Tailândia, tá? Koh Phangan e Koh Samui, tá? As mais famosas aqui do lado esquerdo, mas essas 2 ilhas aqui do lado direito também são muito visitadas por turistas, tá? Então aqui mais para dar uma geral aqui para mostrar para vocês no mapa onde ficam as principais cidades. E agora vamos falar um pouquinho das informações mais importantes, né? Então, além da capital, que é Bangkok, que eu já falei, a moeda lá é o baht, tá? Então, R$ 1 dá mais ou menos 5,89 bahts. É um país bem barato para o brasileiro, tá? Passagem aérea é um pouco carinha para ir até lá, né? Mas uma vez lá no país, o país não é tão caro, tá? Claro que tem coisas caras, como em qualquer país do mundo, mas em geral o custo para o brasileiro é barato. Fuso horário 10 horas na nossa frente, e as principais companhias aéreas que voam para lá, a Emirates, a Qatar, a Turkish, a Air China, a Etiópia e várias europeias que voam para Bangkok. Mas eu sempre indico mais a Emirates e a Qatar, porque você pode entrar por Bangkok e sair ou pelo norte, sair por Chiang Mai, por exemplo, ou sair pelas praias saindo de Phuket, tá? Então você não precisa voltar para Bangkok para ir embora do país. Tá? Então, você economiza um voo, tá? Indo por uma dessas 2 companhias aéreas. Vacina de febre amarela é obrigatória, tá? Precisa ter aquele certificado internacional e tem que levar, tem que tomar pelo menos 12 dias antes da viagem. E o visto, não precisa de visto, tá? Então, tranquilo, sem problema nenhum. O custo, gente, aqui eu coloco um custo médio, tá? Então, contando assim, almoço, jantar, e ainda comprando uns souvenirs, né? Mais ou menos uns US$ 50 por dia, tá? Mas é daí para baixo, porque o custo lá é bem barato mesmo. Eletricidade, 220 volts, e a religião é o budismo. Bom, algumas dicas importantes antes da gente começar a falar de cada uma das cidades, tá? Então, essa primeira dica é bem importante.
Na chegada, tá? Antes da imigração, a hora que a gente sair ali do Finger, né? Vai ter um monte de balcão com vários formulários em cima, tá? E é muito importante que o brasileiro preencha o formulário da vacina da febre amarela, tá? Então, não basta ter o certificado internacional, tem que preencher esse formulário também, tá? Por quê? Se ele pegar a fila, né, aquela ânsia de o brasileiro tem, né, sair correndo para pegar a fila logo para passar, né? Não preencheu, a hora que chegar no oficial da imigração, ele vai mandar voltar tudo e pegar a fila tudo de novo, tá? E as filas na Tailândia são bem grandes, porque é muito turístico o país, né? Então, toda hora tem muito voo chegando, então precisa tomar cuidado com isso aqui, preencher antes de ir para a imigração. Troca do dinheiro, recomendo trocar, tá? Na chegada, pode ser até no próprio aeroporto, que tem algumas casas de câmbio com câmbio bom, até mesmo da imigração. Se quiser, antes da imigração, pode trocar o dinheiro lá também, tá? É melhor do que fazer compras em dólar ou euro, tá? Eles aceitam dólar ou euro lá. Só que nunca o câmbio vai ser o câmbio de uma casa de câmbio, tá? Então, melhor sempre trocar. Cartão de crédito super bem aceito, tá? Então, não tem problema nenhum. E como eu já falei, as filas de imigração são bem grandes. Bom, as pechinchas, né? Se você for em algum mercado local, né? Vale muito a pena pechinchar, nunca comprar pelo preço que eles estão pedindo, né? Porque isso já é como se fosse um país árabe, né? Os caras adoram pechinchar. Limite de bagagem, né? A gente sempre vai ter voo interno, né? Acho que 1% dos passageiros que vai para a Tailândia acaba não tendo voo interno, né? Então é muito importante saber que lá o limite é uma mala só de 15 ou 20 quilos, tá? Claro que vai depender da companhia aérea. Então, assim, não levem muita bagagem daqui, tá? Eu sei que a gente tem companhia aérea que deixa a gente levar 2 de 32, 2 de 23, né? Mas lá vai acabar pagando excesso, tá? Então é importante levar o mínimo possível, tá? Eu sei que às vezes a gente vai ficar até 2 semanas lá, é difícil, né? Mas mesmo assim, olhar bem para não ficar pagando esse excesso em cada um dos voos internos. E compras, né? Deixar sempre para o final, né? Para a gente também não ficar pagando o excesso na mala por conta das compras. Bom, é um país super seguro para turistas, tá? Mesmo mulheres viajando sozinha, público LGBT, sem problema nenhum. Eles prezam muito o turista porque é uma fonte de renda importante para eles. As comidas são bem apimentadas e bem condimentadas, tá? Então tem que tomar cuidado, né? E aos pouquinhos, porque tem muita gente que passa mal. Não é pela qualidade da comida, mas por ser muito diferente do que a gente está acostumado. Bom, gelo e água de torneira também tomar muito cuidado, tá? Tem gente que passa mal também, dependendo do lugar, né? Que vai tomar água de torneira ou gelo, tá? Então o ideal mesmo é sempre usar água de garrafa. Bom, uma companhia aérea que a gente sempre recomenda para voar os trechos internos, Bangkok Airways, tá, gente? Não ganho comissão deles, tá? Não ganho nada para falar bem deles, mas é porque vale a pena mesmo. Porque lá na Tailândia tem muita companhia aérea que faz aqueles trechos internos, as companhias low cost, né? E low cost vocês sabem como é, né? A gente paga barato, mas às vezes cancela o voo, ou o voo atrasa, né? Ou tem aquela surpresa, né? Na hora que você vai usar o banheiro, você tem que pagar até para usar o banheiro, né? E a Bangkok Airways não tem nada disso, tá? E eles até oferecem uma sala VIP até para os passageiros de econômico, tá? Então você paga um pouquinho mais caro, mas viaja sem problema nenhum. Aluguel de carro na Tailândia, não recomendamos, tá? Lá é mão inglesa, né? Então, além de você ter que dirigir do outro lado, o trânsito é infernal, né? Então, não recomendamos mesmo aluguel de carro. Bom, tem táxi tuk-tuk, tá? Mas nenhum dos dois tem taxímetro, tá, gente? Não sei se vocês sabem o que é tuk-tuk, daqui a pouco eu vou mostrar, mas é um veículo típico lá da Tailândia, né? Então, melhor coisa aqui, pede para alguém do hotel, né, o concierge do hotel, ou até o porteiro do hotel, chamar na rua e negociar para a gente, para o turista, né? Porque eles olhando a cara do turista, eles querem enfiar a faca. Uber super bem utilizado por lá, tá? Principalmente nas cidades grandes, tá? Então, Uber acaba sendo uma opção muito boa, tá? Melhor época do ano para ir, de novembro a fevereiro, tá? Esse é o período de alta temporada lá. O verão deles, né? Lembrando que agora eles estão no verão, né? Porque eles estão no hemisfério norte, né? Muito quente e úmido, tá? Então não é uma época assim tão boa de ir.
E a parte das praias, do lado esquerdo, ali onde eu mostrei para vocês o mar de Andaman, né? Que tem puquê, que tem crabe, que tem copipi, chove de julho a setembro. E do lado direito, Koh Samui e Koh Phangan, chove de outubro a novembro. Mas é mais uma chuva de verão, tá? Então, aquela chuva pesada, mas que passa logo. Bom, os portugueses tiveram bastante influência por lá, tá? Isso foi uma surpresa para mim quando eu li isso aqui, tá? Então, a gente vai ver muita sobremesa com gema de ovo por lá, muita comida com fios de ovos, e sala, né? Eles têm várias palavras que são similares ao português, tá? Sala em tailandês significa salão, tá? Então, tem outras palavras também que são similares ao português. Bom, se tem um país que é barato a gente colocar um passageiro num hotel 5 estrelas, esse país é a Tailândia, tá? Claro, não é de graça, né, gente? Mas comparando com a Europa, Estados Unidos, fica muito mais barato. Então, eu comparo aqui, um hotel 3 estrelas na Europa é um 5 estrelas na Tailândia, tá? Claro que tem hotéis caríssimos na Tailândia, né? Não dá para ficar no melhor hotel da Tailândia, mas dá para ficar num bom 5 estrelas por um preço bom, tá? Os passageiros que mais vão ao país, né, principalmente aqui do Brasil, né, são os recém-casados, né, os passageiros em lua de mel, ou os que já têm mais de 40 anos, já viajaram bastante por outros lugares, tá? A Tailândia acaba sendo o principal destino na Ásia para o brasileiro começar a viajar para a Ásia, tá? Claro, tem gente que vai para o Japão, tem gente que vai para a China, tem gente que vai para a Indonésia, mas a Tailândia acaba sendo número 1, né? O destino que o brasileiro começa a ir para a Ásia é pela Tailândia. Bom, o rei é a figura sagrada no país, tá? Ele é considerado um semideus. Então, falar mal dele, dependendo para quem a gente fale mal, pode levar à prisão, tá? E as gorjetas não são obrigatórias, mas são super bem-vindas. Bom, eu vou falar, antes de começar a falar das cidades, eu queria falar de 2 épocas do ano que está aumentando bastante o número de brasileiros, tá? São 2 épocas festivas, né? Então, além de conhecer o país, o brasileiro ainda acaba participando desses festivais. Então, o primeiro é o Festival das Lanternas, né, o Ipeng, é um festival budista de renovação que acontece no país todo, mas principalmente no norte, lá em Chiang Mai, tá? Ele é de acordo com o calendário lunar, então as datas mudam todo ano. Esse ano vai ser 31 de outubro e 1º de novembro, tá? Então, lá em Chiang Mai, né, que é o mais famoso, essa foto do lado esquerdo aqui é um local pago, tá? Então, um local fechado, que a gente tem que reservar com antecedência, né? Mas que é o lugar onde todo mundo quer ir, porque tem esses balões, né? Então, para tirar foto, eles falam que é o lugar mais instagramável, né? E a foto do lado direito é a coisa mais tradicional, né? Então, é de graça, no meio da rua, né? A gente vai ver muito mais tailandês do que turista, tá? Mas é uma coisa bem mais tradicional. Então, dá para fazer os dois, gente. Dá para pagar, né? Reservar com antecedência e fazer o do lado esquerdo, e depois, no outro dia, ir na rua e ver como os tailandeses realmente celebram, tá? E outra época do ano é o Ano Novo Tailandês, tá? Que esse aqui sempre é em abril, tá? E é essa festa no meio da rua, né? Em todas as cidades da Tailândia, pessoal jogando água um no outro, né? Música. Então, é como se fosse um pouco do nosso carnaval daqui, tá? Então, são 2 épocas que o brasileiro está aumentando o número de viagens para lá. E agora vamos falar das cidades, tá? Então, começando pela capital, né, Bangkok, que também é conhecida como Cidade dos Anjos, a gente sempre recomenda Bangkok como primeiro destino, tá? E normalmente é, né? Porque a maioria dos voos chega em Bangkok. Bom, Bangkok a gente vai ficar de 3 a 4 noites, tá? Dependendo do número de atrações que a gente vai visitar por lá. E por isso que a gente recomenda como primeiro destino. Primeiro, temperatura, né? É uma cidade muito quente e úmida, né? Então, para a gente já se acostumar com a temperatura, é melhor ficar uns dias a mais. Segunda coisa, fuso horário, né? Eles estão 10 horas na nossa frente, né? Então, para a gente se acostumar, né? Precisa ficar uns dias a mais. E terceiro, o voo, né, gente? O voo é muito longo. O voo demora mais ou menos de 20, 25 horas para chegar em Bangkok, né? Dependendo da conexão que você faça, então você chega morto por lá, né? Então, por isso que a gente recomenda ficar mais dias lá por Bangkok. Aqui eu menciono 3 regiões que são legais para o brasileiro se hospedar, tá? Então, Silon, daqui a pouco eu mostro no mapa para vocês. Silon, uma região boa para casais jovens, tá? Porque tem uma vida noturna
Bem legal. Aqui eu menciono 2 hotéis, mas Tailândia tem muito hotel legal, tá, gente? Tailândia não tem problema com relação a hotéis, tá? A Nathalie perguntou, eu vou mandar essa apresentação sim, tá? Depois o pessoal aí da Gastur compartilha com vocês. Xi'an, região de compras, né? Então, para quem não pode ficar sem uma comprinha, essa é a região dos shoppings lá de Bangkok, tá? E o Riverside é onde todo mundo quer ficar, tá? Então, ali do lado do rio, onde estão os melhores hotéis, tá? Então, boa para casais, para grupos, passageiros mais velhos, tá? Aqui eu cito a Nantara e o Avani, mas tem muito hotel legal lá no Riverside para se hospedar. Então, aqui um mapa, né, para localizar vocês um pouco. Então, Xi'an, região dos shoppings, tá? Esse 18 e 19 aqui são 2 shoppings famosos de lá, tá? Esse 19 aqui é o shopping dos turistas, que daqui a pouco eu vou falar para vocês, o MBK, tá? Cada um desses números aqui é uma atração turística, tá, gente? Mas eu vou focar mais, daqui a pouco eu falo das atrações principais aqui. Então, continuando, Xi'an, de novo, bairro dos shoppings. Aqui, 1715, Silon, né, aquele de vida noturna para os casais mais jovens. E o Riverside, né, aqui vocês estão vendo o rio, tá? Então, todos os hotéis que ficam aqui ao longo do rio é a região do Riverside, que é a região mais famosa para o turista. Bom, continuando aqui com as atrações turísticas principais, né? Quando a gente faz um city tour lá em Bangkok, primeira atração que a gente vai visitar, o número 1 aqui, a atração mais importante, o Grand Palace, né? Então, a gente vai visitar aqui o número 1. Ao lado do Grand Palace, o número 2, que é o Templo do Buda Reclinado, tá? Muito famoso também. Número 11, Chinatown, uma das maiores Chinatowns do mundo fica aqui, né? Outro famoso, número 7, Templo do Buda de Ouro, a gente também vai visitar. E, por fim, a gente vai no mercado, na Khao San Road, que é a rua dos mochileiros, né? A rua mais famosa ali de Bangkok para os turistas, então a gente visita também, tá? Então, daqui a pouco eu mostro fotos, mas essas são as principais paradas de um city tour lá em Bangkok. E uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, que é muito importante, o Skytrain, gente, tá? O que é o Skytrain? Skytrain é como se fosse o monorail deles lá, né? Aquele metrô que fica meio que por cima da terra, né? Melhor opção, tá, gente? Melhor opção para melhor que táxi, melhor que Uber, melhor que tuk-tuk, porque aí você vai evitar o trânsito, tá? Então, eu vou dar uns exemplos para vocês. Aqui vocês estão vendo as linhas, né, do Skytrain. A linha mais importante para o turista é essa aqui, ó, de Silon, tá? Que é essa aqui que vocês estão vendo aqui, tá? E por quê? Né? Vamos supor, você tem um passageiro que está hospedado aqui em Xi'an, tá? E ele foi, né, com o City Tour lá, o City Tour da Gastur, visitou tudo isso que eu mostrei para vocês, mas de repente ele gostou muito do Palácio Real, né? Nossa, não deu tempo de ver tudo, eu quero voltar no meu dia livre para lá. É só pegar o Skytrain aqui, que é super fácil, gente, não tem segredo, tá? Pega o Skytrain, desce nessa estação aqui, ó, chama Sapan Taksin, a estação mais importante do Skytrain. Tá do lado do rio, como vocês podem ver, né? Aqui vai sair barcos públicos. Então é só pegar um barco e descer aqui do lado do palácio. Tá? Então, simples, não pega trânsito, ainda faz um passeio aqui pelo rio. Tá? E quem estiver aqui no Riverside, de repente quer fazer compras aqui em Xi'an, mesma coisa, pega o barco, desce aqui na estação, pega o Skytrain e vem fazer compras aqui. Tá? Super rápido, super tranquilo. Pra vocês terem uma ideia, tem alguns hotéis aqui do Riverside que tem um barco próprio que leva os turistas até aqui. Tá? Então, não precisam nem pagar para esse barco público aqui, já descem aqui e pegam o Skytrain, tá? E tem uma outra coisa legal dessa estação aqui. Nessa estação, tem um shuttle gratuito para um shopping que chama Asiatic, que depois eu vou mostrar para vocês também. Esse shopping fica no Riverside aqui também, e tem um shuttle gratuito, tá? Então, se o pessoal estiver aqui, pega o Skytrain, desce aqui e vai para o shopping de graça, tá? Então, continuando aqui, vai. Shoppings bons em Xi'an, né? Que é a região dos shoppings que eu falei para vocês. Então, Xi'an Paragon e o Xi'an Center são shoppings mais iguais aos que a gente tem aqui no Brasil, tá? E o MBK é o shopping que é a coisa para o turista mesmo, né? Então, muito falsificado, né? Bolsa Louis Vuitton, uma carteira da Gucci, né? Todas aquelas coisas falsificadas é o paraíso esse shopping, né? Artesanato também, os souvenirs, né? Eletrônicos e cosméticos.
Bom, Skytrain já falei para vocês, que é uma opção boa para fugir do trânsito. Já falei também da estação Sapan Taksim, né, para fazer tudo aquilo que eu já mostrei. E para ir no palácio, gente, como eu falei, o Skytrain não chega do lado do palácio, né? Mas é só pegar aquele barco público que está tranquilo de chegar até lá. Comida de rua, gente, muito boa na Tailândia, tá? Para vocês terem uma ideia, tem algumas barracas de rua que tem estrela Michelin, tá? Mas, como eu falei, uma comida bem condimentada e bem apimentada, então tem que tomar cuidado. E as principais comidas, né? O Pad Thai, o Pineapple Rice, o Green Curry e o Mango Rice. E agora vamos falar das atrações, né? Palácio Real, que é a atração número 1 lá de Bangkok, né? Então, como vocês estão vendo aqui, muito, muito bonito, tá? Tá bem próximo ao rio, tá? Uma atração muito grande, tá? Ocupa mais de um quarteirão. E não, o rei não mora mais lá, tá? O rei morou até 1946, hoje ele mora em outro palácio, tá? E isso permitiu com que os turistas pudessem visitar, né? Bom, para visitar, gente, importante, né? Não pode ombros de fora, tá? Então, camisa regata, nem pensar, né? E pernas também não podem estar de fora, tá? O ideal é usar uma saia mais comprida, homens têm que estar de calça, ou uma mulher de calça também, tá? Não pode visitar se não tiver vestido adequadamente. E isso aqui que eu vou falar para vocês agora é mais uma curiosidade, tá? Isso aqui acontece bastante quando o turista está indo sem o guia, tá? Então, vamos supor que ele foi com guia já, mas no outro dia ele quis voltar para visitar, né? Para ver mais um pouco do palácio, né? Aí vamos supor que ele pegou aquele parque público, caminhou até o palácio, chegou lá, o palácio está fechado, né? Ele chegou na porta, o palácio fechado, e fala, e agora, né? Vai chegar rapidinho um tailandês, que já vai se ligar que é um turista, vai falar, então, hoje vai inventar um feriado, né? Hoje é aniversário do rei, o palácio está fechado, mas se você quiser, eu posso te levar para fazer um passeio por outros templos, né? Pra você não ficar sem fazer nada, né? E vários turistas caem nessa, né, gente? Na verdade, ele vai levar mesmo, tá? Não é mentira, não. Ele vai levar para fazer um passeio de tuk-tuk. Mas, na verdade, o palácio, ele não fecha nunca, tá? Ele abre todos os dias do ano. Mas é que ele tem vários portões, né? Então, se o turista chegar num portão e estiver fechado, tá? Isso aconteceu comigo também, tá? Ainda bem que eu desconfiei e fui procurando até achar uma porta que estava aberta, tá? Então, só uma curiosidade, claro, com guia isso nunca vai acontecer. E lá dentro, né, entre várias atrações, lá tem muitas atrações, tem o Templo do Buda de Esmeralda, tá? Então é considerada a estátua de Buda mais antiga pelos tailandeses, o objeto mais sagrado do país é esse Buda que vocês estão vendo aqui, tá? E na verdade ele não é de esmeralda, e sim de jade verde. Bom, saindo lá do Palácio Real, né, temos bem ao lado o Templo do Buda reclinado, Wat Po, tá? Wat em tailandês é templo. Bom, são 43 metros de comprimento por 15 de altura e representa o último momento de iluminação do Buda, antes dele morrer com 80 anos. Nesse templo surgiu a famosa massagem tailandesa e até hoje é um lugar legal para a gente fazer, tá? Porque até hoje tem uma escola de massagem tailandesa lá e os alunos ficam procurando os turistas para treinar nos turistas, tá? Então, custo muito bom, tá? Então, é o melhor local para a gente fazer no custo-benefício. Bom, continuando pelo nosso City Tour, né? Então, já visitamos o Grand Palace, visitamos o Templo do Buda Reclinado. Terceira parada, Templo do Buda de Ouro, tá? Maior estátua de ouro maciça do mundo, tá? Com 3 metros de altura e 5,5 toneladas de ouro, essa que vocês estão vendo aqui. Tuk-tuk, né, que eu falei para vocês, todo mundo quer tirar foto no tuk-tuk, passear no tuk-tuk, mas precisa tomar cuidado, né, gente? Primeiro que não tem taxímetro, né? Então, normalmente, o cara vai querer enfiar a faca na gente. Segundo, se você resolve fazer um tour num tuk-tuk, né, muita gente acaba fazendo, a gente perde um pouco de tempo. Por quê? Eles sempre levam a gente em várias lojas, tá? Mesmo você falando que não quer ir nas lojas, que você não compre nada, eles vão levar, porque eles ganham vale combustível dos donos das lojas, tá? Então, você acaba perdendo muito tempo nessa coisa deles levarem a gente nas lojas, né? E também não é muito seguro, né? Como vocês podem ver aí, qualquer acidente,
o turista vai se machucar, né? Então, a gente sempre recomenda, se quiser mesmo dar uma voltinha, fala para o cara só dar uma volta no quarteirão, entendeu? Que aí o cara não tem como cobrar muito e você se diverte e ainda tira foto, tá? Bom, continuando o nosso city tour aqui, Chinatown, né? Uma das maiores do mundo, né? Então parece que a gente está na China mesmo, como vocês estão vendo aqui na foto. Então tem comida típica, né? Vários letreiros, essas luzes, né? Tudo em chinês e muito movimento, e a gente para por ali no city tour também. E por fim a Khao San Road, né? Que é a Rua dos Mochileiros, né? Então vários albergues por aqui, dá para fazer massagem também, muito bar, muita balada, né? As compras, as coisas falsificadas também. Então, vocês estão vendo aqui pela foto do lado esquerdo, muito movimentado, né? Mas super seguro, tá, gente? Os turistas, como eu falei para vocês, são muito respeitados por lá. E aqui do lado direito, né, algumas das comidas típicas, né? Os famosos insetos, né, gente? Então, quem quiser provar um inseto, aqui é o lugar, né? Então, tem espetinho de bicho da seda, espetinho de cigarra, de grilo, de gafanhoto, de escorpião, de aranha, de cavalo marinho, o que vocês quiserem dá para comer por lá, tá? Os tailandeses, alguns deles comem mesmo, tá? Eles saem da balada, né? Aqui no Brasil a gente come um hot dog, um cachorro, um hambúrguer, né? E eles comem um saquinho de inseto, tá? Então, se tiver coragem, acho que vale a pena provar. E agora, uma das coisas caras, né? Lembra que eu falei para vocês que tem algumas coisas que são caras na Tailândia? Essa é uma delas, os rooftops, né? Então, são aqueles prédios bem altos, e lá em cima dos prédios tem um restaurante e um bar, né? Junto. E esses dois são os mais famosos de todos, tá? Então, você tem o Vértigo, tá? Aqui do lado esquerdo, é o mais elegante deles, tá? Fica no 61º andar. E o do lado direito é o Siroco, que é o mais famoso, porque apareceu naquele filme Se Beber Não Case 3, tá? Fica no 63º andar. Um jantar, gente, é bagatela de $250 por casal, né? Com o câmbio de hoje, vai dar quase uns R$ 1.500 por casal, né? Não é barato. E os drinks, dá para subir também só para tomar um drink, mas o drink vai ser de $20 a $30 por pessoa por drink, tá? Tem que reservar com muita antecedência, mesmo sendo caro assim, tá? E não é reservar assim, cheguei em Bangkok e vou reservar. Tem que comprar a viagem e já reservar, tá? Porque, apesar de caro, são locais que lotam muito rapidamente. E tem que se vestir adequadamente, tá? Você não precisa ir de terno, mas também não pode ir de bermuda nem de chinelo. Para quem não tiver verba, né, para um rooftop, dá para fazer um river cruise, tá? Então são cruzeiros de 2 horas pelo rio, né, que você vai ver as luzes da cidade, né, os templos todos iluminados, e o jantar está incluso. Então você tem desde barcos grandes, como esse do lado esquerdo aqui, que é o Grand Pearl, tá? Esse aqui é mais para grupos, tá, gente? Esse barco é o mesmo que é utilizado quando a gente faz o passeio de Ayutthaya, que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? E barcos menores, né? Os hotéis têm barcos, como eu falei para vocês, tá? Então, por exemplo, tem o Horizon, que é do Hotel Shangri-La, tem os tradicionais, né? Você tem o Manoha, do Hotel Anantara, e o Apsara do Banyan Tree. O Apsara é esse aqui. A gente recomenda muito esse Apsara, tá? Você não precisa estar hospedado no hotel para poder fazer esse passeio, tá? Mas precisa reservar com antecedência também. Então, esse aqui eu indico mais para o passageiro VIP, um casal em lua de mel, né? Uma família mais tradicional, porque o jantar é melhor e é muito mais exclusivo. E aquele shopping que eu falei para vocês, né? O Asiatic, que tem aquele shuttle gratuito da estação do Skytrain, tá? Então, um shopping na beira do rio, tá? Que tem essa roda gigante, várias lojas, restaurantes, dá para fazer massagem tailandesa também, e tem aqueles aquários, né? Não sei se vocês já viram, aqueles aquários que a gente coloca o pé dentro, né? E os peixinhos vêm comer a pele morta dos nossos pés. Então, dá para fazer isso aqui também lá no Asiatic. Agora, saindo um pouco de Bangkok, né, aqueles tours que a gente faz saindo de Bangkok, um que todo mundo quase faz, né, o mercado flutuante, esse Dam Noen Saduak é o mais famoso do país, né, fica a 110 quilômetros de Bangkok, dá para fazer tour de meio-dia e também de dia inteiro, tá? Eu recomendo de meio-dia, tá? Tá mais do que suficiente, gente. Antes da gente chegar no mercado flutuante, a gente vai fazer uma parada no mercado do trem de Mai Klong, que é esse aqui, ó,
tá? Então é aquele mercado que o pessoal coloca as barraquinhas tudo na frente aqui do trilho, tá? E na hora que o trem está chegando, todo mundo tira em questão de segundos, né? E aí o trem vai passando bem devagarzinho, quase encostado em tudo que está ali, né? Então é interessante, né, para a gente ver, mas é mais ver o trem passando mesmo, nada mais do que isso, tá? E depois a gente vai para o mercado flutuante mesmo, que é isso aqui que vocês estão vendo, né, gente? Os turistas vão em alguns barcos, e isso aqui não é feito para o turista, tá? Isso aqui é uma coisa típica, né, do dia a dia deles. Então eles vendem, né, tudo que eles produzem uns para os outros, tá? E o turista acaba passando lá no meio e comprando também, tá? Seguindo aqui outro passeio famoso, de Ayutthaya, né? Tem gente que fala Ayutthaya, outros que falam Ayutthaya. Fundada em 1350, foi a primeira capital do país, tá? Fica a 80 quilômetros de Bangkok, patrimônio da humanidade da Unesco, tá? Lá é um tour de dia inteiro, não tem como fazer o tour de meio-dia, então a gente vai de ônibus e volta naquele barco Grand Pearl que eu mostrei para vocês, tá? Porque o rio que passa aqui é o mesmo rio que passa lá em Bangkok. Tá? E o almoço está incluso, então a gente vai vendo a paisagem, a volta é bem tranquila, tá? Esse tour, gente, é mais para quem gosta de cultura, né, de história, né? Porque a gente vai ver muita ruína, vai ver esses Budas, né? Então tem que gostar mais disso, não tem outras atrações por aqui. Saindo um pouco de Bangkok, vamos para o norte do país. Chiang Mai é a segunda maior cidade do país, conhecida como a Rosa do Norte. Recomendo pelo menos 3 noites por lá, de 2 a 3, vai. 1 hora e 15 minutos de voo de Bangkok. Ótimos hotéis também, aqui eu cito 3, mas tem vários hotéis legais por lá. E a gente vai ver o que por lá? Templos, né? Monges, elefantes e a natureza. Então vamos lá. Primeiro falar dos monges, né? Bom, as mulheres não podem sentar do lado e nem encostar nos monges, tá? As mulheres são consideradas impuras por eles, tá? Bom, aqui tanto homem quanto mulher tem que dar passagem para eles nas ruas, tá? Então, se eles estão vindo num grupo grande, a gente tem que abrir passagem, tá? Porque depois do rei, eles são as figuras mais importantes no país, tá? Bom, todos os meninos budistas, mesmo que sejam meninos que não vão virar monge, têm que passar um tempo da vida no mosteiro. Pode ser uma semana, 1 ano, 1 mês, tá? Mas tem que ficar um tempo no mosteiro. Essas 2 fotos que vocês estão vendo embaixo é o Takbat, tá? Takbat é a oferenda matinal, tá? Que acontece todos os dias, tá? Porque os monges, eles só comem uma vez por dia, por volta de 6, 6:30 da manhã. Então, eles saem nas ruas esperando essa oferenda da população, tá? E os turistas acabam participando também. Então, a gente oferece essa comida para eles e eles vão fazer uma oração de volta para a gente. Os campos de elefantes, né? Isso aqui é bem controverso, né, gente? Tem muita gente que fala para não fazer, mas ainda tem várias opções por lá. Normalmente tem 2 tipos, tá? O primeiro, que é o que a gente mais recomenda, é o que vocês estão vendo aqui na foto, tá? Então você pode dar banho no elefante, dar comida para o elefante, tá? Então o elefante não sofre, né, com isso, é super tranquilo, né? Mas esses locais, a infraestrutura não é tão boa, tá? Então a gente não recomenda muito para passageiro de luxo. Depois eu vou falar um outro lugar que é melhor, tá? Então aqui é o pessoal que não tem frescura, porque a gente vai entrar no rio, vai pisar na lama, os vestiários não tem tanta estrutura assim, tá? Mas é muito legal, como vocês podem ver aqui na foto. E a outra opção que tem são aqueles campos de elefantes que dá para fazer o trekking, tá? Ou seja, a gente anda em cima do elefante e tem shows, né? Show de jogar bola, show de pintar, né? E nesses shows eles acabaram apanhando muito para aprender a fazer isso, né? Então a gente não recomenda muito a visita, mas ainda vende, porque o governo da Tailândia certificou alguns desses campos, dizendo que os elefantes não sofrem mais, tá? Então, por exemplo, o trekking é feito só uma vez por dia, eles não colocam os elefantes debaixo do sol. Então, assim, eles tentam cuidar um pouco melhor dos elefantes, tá? Então, ainda é vendido, mas a gente sempre recomenda mais o que a gente vai dar comida, né? Dar banho nos elefantes. Os templos, né? Bangkok tem muito templo, mas Chiang Mai tem mais ainda, né? Então, aqui a gente tem o Shed Luang, esse do lado esquerdo, que é onde o Buda de Esmeralda lá de Bangkok foi consagrado. Esse do meio, Prasing, tá? Então tem uma imagem do Buda de 1500 anos. E o do lado direito, Suandok,
tá? Onde as cinzas da família real estão enterradas. E um famoso também, Doi Suthep, fica a 16 quilômetros de Chiang Mai, essa escadaria de 300 degraus que leva até o templo. Night Bazaar é como se fosse a Khao San Road aqui de Chiang Mai, tá? Então, ótimo para compras, né? Não se esquecendo de pechinchar. Então, todas aquelas coisas falsificadas tem aqui, né? Massagens, né? Então, dá para fazer a massagem tailandesa também. E as comidas típicas, né? Não só os insetos, mas as comidas típicas também, tá? Para quem quiser, né? Tem McDonald's, tem Burger King, então tem de tudo um pouquinho. E os bares e as baladas ficam por aqui também. Mulheres girafas, né? Outro assunto controverso. Muita gente fala, não visita, porque é uma exploração com as mulheres girafa, mas infelizmente é o jeito que elas têm de sobreviver, tá, gente? Elas fazem, né? Todos esses artesanatos, e tiram foto com os turistas, né? Então esse é o método delas ganharem algum dinheiro, tá? Então o governo da Tailândia recomenda que visitem, né? Para elas terem um meio de sobreviver. Bom, elas vieram fugidas de Myanmar. Tá? E elas usam, né, essas argolas, ninguém sabe ao certo, mas algumas pessoas dizem que era contra-ataque de tigre, outras para elas ficarem mais bonitas e outras como punição. Tá? Muita gente acha que elas colocam, né, pela cabeça essas argolas, mas não, gente, isso aqui é uma peça inteira, tá? Parece um bracelete, tá? Elas abrem e põem a hora que quiser, tá? Tira e põe a hora que quiser, como se fosse um bracelete gigante, né, que elas põem no pescoço. Elas começam a usar com 5 anos, tá? Esses aros podem chegar até 10 quilos, tá? E, na verdade, é uma ilusão de ótica, né? A gente pensa que o pescoço está crescendo, mas não, na verdade, a clavícula que é pressionada para baixo, então dá essa impressão que o pescoço que está crescendo. Bom, mais ao norte a gente tem Chiang Rai, tá? Chiang Rai fica bem na fronteira com Laos e Myanmar, conhecido como Triângulo Dourado, essa região, tá? De 2 a 3 noites está mais do que o ideal, tá? Então dá para ir ou de avião desde Bangkok, 1h20, ou 3h30 de carro de Chiang Mai para lá. E as principais atrações, o Templo Branco, que vocês estão vendo aqui na foto, eu não conheço, mas dizem que é muito, muito bonito, tá? Tem também o Museu do Ópio, né? Essa região era muito famosa antigamente por plantar papoula, né? Que era a matéria-prima do ópio, que é uma droga, mas hoje em dia só sobrou o museu mesmo, né? Fazendas de chá, como vocês estão vendo nessa outra foto, muita natureza, muitas montanhas, e alguns dos melhores hotéis da Tailândia ficam aqui em Chiang Rai, tá? Então, Four Seasons e o Anantara são 2 dos melhores hotéis, e são nesses 2 hotéis que tem aquela interação com o elefante, que eu falei para você, mais para um passageiro de luxo, tá? Então, com uma estrutura melhor, um local mais limpo, tá? Então, esses 2 hotéis oferecem. Não precisa estar hospedado, tá? Pode ser um passageiro de fora, então, um passageiro de luxo, recomendo fazer aqui. Tá? E acredita-se que o Buda de Esmeralda foi encontrado na cidade. Agora vamos falar um pouco das praias, né? As famosas praias da Tailândia, né? Então, começando por Phuket, que é a maior ilha, né? E talvez uma das praias mais, como é que eu vou dizer? Mais, não é discriminada, né? Mas muita gente que vai para Phuket não gosta, tá? Por quê, gente? Tem uma praia lá em Phuket que chama Patong, que é a praia mais famosa, mas a praia em si não é bonita, tá? Então tem vários hotéis famosos por lá, só que a vida noturna é muito importante em Patong, tá? Então tem muita prostituição, tem os shows eróticos, né? Bares, né? O trânsito intenso, baladas. Então, assim, não se hospedem em Patong, tá? Porque senão o turista volta muito chateado, né? Ele vai para lá e fala assim, nossa, me mandaram vir para a Tailândia, as praias, falaram que as praias eram mais bonitas que a do Brasil, e eu vi aquela praia feia, né? Então, por conta disso, né? Então, a gente recomenda outras praias, né? Maicao, Kata Beach, Caron Beach, tá? Recomendo mais essas praias para a gente se hospedar e, de repente, vai um dia em Patong para conhecer, mas não se hospedar nessa praia, porque aí volta mesmo decepcionado. Bom, fica 1h15 de voo de Bangkok, e aqui em Phuket também dá para interagir com os elefantes, tá? Se for para o norte do país, eu ainda recomendo mais Chiang Mai. Mas, de repente, só for fazer Bangkok e as praias, aí eu recomendo interagir aqui em Phuket com os elefantes. Koh Tap, né? Essa ilha é famosa, né? A ilha do James Bond. Não sei se vocês já viram o filme do James Bond que aparece essa ilha,
né? Ko em tailandês é ilha, então vocês vão ver várias palavras daqui para frente com ko no começo, né? Claro que essa ilha não dá para se hospedar, né, gente? É uma ilha só que a gente visita num passeio saindo lá de Phuket. E Koh Phi Phi, né? Koh Phi Phi, talvez a ilha mais famosa da Tailândia, que todo mundo quer conhecer. Na verdade, são duas, tá? Não sei se vocês sabiam disso, mas tem Koh Phi Phi Don e Koh Phi Phi Le, tá? Koh Phi Phi Don é a ilha onde a gente se hospeda, tá? Então, essa ilha que vocês estão vendo aqui na foto, tá? Então, os restaurantes, baladas, os hotéis, ficam todos aqui em Koh Phi Phi Don. E a ilha que está do lado é chamada de Koh Phi Phi Le, tá? Que é um parque nacional. Lá ninguém pode se hospedar, tá? A gente só faz um passeio por lá mesmo, tá? Então, vamos falar um pouquinho mais de Koh Phi Phi Don, né? Que é onde os hotéis estão. Então, para a gente chegar aqui, não tem aeroporto, tá? Então, é 1 hora de barco de Krabi ou de Phuket, tá? E importante, no dia que estiver indo embora, principalmente se você tiver um voo nesse dia, né? Para sair lá de Krabi ou de Phuket, é importante reservar o barco com bastante antecedência, porque às vezes esse barco cancela se o mar estiver muito mexido, se chover, e aí você pode perder o voo. Tá? Então, recomendo pelo menos umas 5, 6 horas de antecedência para o voo, para não ter problema. Tá? E é permitido nesse barco levar uma mala de 10 a 15 quilos. Tá? Bom, daqui a pouco eu vou falar de Maya Bay, mas Maya Bay é a baía famosa lá da ilha de Koh Phi Phi Le, né, que é o Parque Nacional, que foi onde foi filmado o filme A Praia, do Leonardo DiCaprio, né, que é por isso que essas ilhas são tão famosas. E a praia dessa ilha está fechada por tempo indeterminado, tá? Daqui a pouquinho eu explico por quê. Tá? Então, voltando aqui, os 3 melhores hotéis daqui de Koh Phi Phi Don, Holiday Inn, Zeávola e o Phi Phi Village, tá? Então, recomendo muito que se hospede num desses 3, tá? Primeiro, porque além deles serem os melhores, tem uma outra vantagem. Só esses 3 hotéis têm essa lancha rápida, que vai de Krabi ao Phuket, que demora 1 hora só, tá? Se você ficar só em qualquer um dos outros hotéis, você tem que pegar o ferry público, que aí demora mais, vai demorar de 2 a 3 horas para chegar aqui em Koh Phi Phi, tá? Então, por isso que eu recomendo esses 3 hotéis aqui. Bom, Maya Bay, né, que fica em Koh Phi Phi Le, que é a outra ilha que eu falei para vocês que fica do lado, né? Muito famosa por conta do filme de Leonardo DiCaprio, mas infelizmente o turista acabou com a praia aqui, né? Então acabou com os corais, acabou com a vegetação da praia. Então o governo fechou, tá, a parte de areia aqui. Então os barcos hoje eles só conseguem ficar aqui na baía mesmo, né? Então a gente pode tirar foto, pode mergulhar, fazer snorkeling, né? Mas não pode mais pisar na praia, não sei por quanto tempo, mas já faz algum tempo que está fechado. Continuando aqui no litoral, Krabi, né? Krabi não é uma ilha, tá? Fica lá no litoral mesmo, né? No continente da Tailândia. A praia mais bonita que eu visitei na Tailândia, olha que eu fui para várias praias, fica aqui em Krabi, tá? Bom, é como se fosse porque 25 anos atrás, tá? As duas mais famosas praias, Ao Nang Beach, que é essa aqui do lado esquerdo, que é a praia mais movimentada, né? Então, quem quis gostar de vida noturna tem que ficar aqui nessa praia. Recomendo o Holiday Inn e o Sentara, tá? E Hailey Beach, para mim, a praia mais bonita da Tailândia, tá? Essa praia aqui da foto, tá? Então, mar super transparente, areia branquinha, o mar calminho, tá? Essas montanhas meio que entrando no mar, né, com essa vegetação. Então, vale muito a pena Hailey Beach, tá? Só dá para chegar de barco aqui, não dá para chegar de carro. Esse hotel Hayavadi que eu falo aqui é o melhor hotel dessa praia, tá? Não é barato, mais ou menos uns $500 por noite, tá? Mas muito bom para lua de mel, tá? A gente vem nesse barquinho aqui, tá, gente? Aqueles barcos típicos, tá? Então, a hora que a gente chega, tem que botar o pé na água e a gente vai andando para o hotel, tá? Se a gente ficar nesse Hayavadi, vai vir um maleteiro buscar a mala para a gente, tá? Se ficar em qualquer outro hotel da praia, a gente põe a mala na cabeça e tem que ir andando, né? Mas a praia recomendo demais, tá? Daqui de Krabi, tanto de Krabi quanto de Phuket, dá para fazer um tour de dia inteiro para Koh Phi Phi, tá? Então não precisa necessariamente se hospedar lá. Claro, vale muito a pena se hospedar. Mas se não tiver tanto tempo, dá para conhecer fazendo esse tour de dia inteiro. E também tem outro tour que eu recomendo bastante, que é esse Four Islands Tour, tá? Que é um que a gente vai visitar ilhas mais virgens,
tá? É um tour de meio-dia com almoço, né? A gente vai nesse barquinho também, mas é bem legal, porque a gente visita ilhas desertas, né? Com essa praia também de areia branquinha, mar super transparente, então também recomendo fazer esse passeio. Bom, essa ilha aqui, gente, é quase desconhecida para o brasileiro, mas é super, super exclusiva, tá? Koh Noi, tá? Tem esse hotel Six Senses, né? Não sei se alguns de vocês já venderam, mas é um hotel super de luxo, né? Uma cadeia super de luxo de hotéis, tá? Então fica nessa ilha, Koh Noi, tá? E esse hotel tem duas praias, né? Só para o hotel, piscina de fundo infinito, essa piscina que está bem lá no alto do hotel, olha a vista que você tem para a Bahia, né? Tem o spa, aulas de culinária, cinema na praia, passeios para Crabe, né? Copipi. Você tem o transfer, né? O transfer de barco desde Crabe demora só 30 minutos. Então, assim, para um casal mais VIP, recomendo muito esse hotel. E agora vamos para o outro lado, né? Do litoral da Tailândia, ali no Golfo da Tailândia, com duas ilhas que são super visitadas também, mas não tanto para o brasileiro. Tá? O brasileiro costuma ficar mais nessas que eu falei aí, Krabi, Copipi, Phuket, tá? Mas essas aqui são muito bonitas também. Então, começando por Koh Samui, que é a segunda maior ilha da Tailândia, depois de Phuket, fica a 45 minutos de voo de Krabi ou de Phuket e 1 hora de voo de Bangkok, tá? Ela é mais exclusiva do que Phuket, tem ótimos hotéis de luxo, tá? Tanto para lua de mel ou para uma segunda viagem ao país, né? De repente os passageiros já foram para o lado esquerdo ali, agora querem visitar as outras ilhas, então podem vir aqui conhecer Koh Samui, tá? Principais atrações, o Big Buddha que vocês estão vendo aqui na foto, né? Várias cachoeiras pela ilha, tá? E várias praias que também são muito bonitas, como essa da foto que vocês estão vendo. E Copangan não tem aeroporto, tá? Então você precisa ir para Koh Samui e de Koh Samui 45 minutos de barco, tá? Uma ilha mais isolada ainda, também com praias muito bonitas, cachoeiras também e excelentes hotéis como esse que vocês estão vendo aqui, tá? Tem o Santia, tem o Anantara e a atração mais famosa, Full Moon Party, né? A festa da lua cheia, que acontece uma vez por mês, é uma rave, né? Bem na beira da praia, né? Então quem gosta de música eletrônica tem que ir, tá? Vai gente do mundo inteiro, né? Todo mês, tá? O bom é que essa festa fica longe, né? Dos hotéis mais famosos, né? Então, assim, não atrapalha quem está dormindo nos hotéis mais famosos, tá? Para finalizar, gente, locais bons para mergulho, tá? Então, para quem gosta, Krabi, Koh Samui, Koh Lanta e Koh Tao são os melhores pontos de mergulho da Tailândia. E lá, né, ao contrário do Brasil, aqui no Brasil a gente precisa fazer um curso, né? Curso aula prática, aula teórica, depois vai fazer o batismo. Aqui não, no mesmo dia a gente já pode mergulhar, tá? Claro, a gente faz um curso rápido, né? E mergulha junto com o instrutor, mas pelo menos a gente já faz tudo no mesmo dia. Gente, só para falar rapidamente como é que está a situação do coronavírus, né? Isso foi atualizado alguns dias atrás. Eles tiveram 3.390 casos, só 58 mortos, tá? 2 meses sem nenhum caso novo na Tailândia, tá? Então, os tailandeses e os estrangeiros que moram no país já estão autorizados para viajar por lá, mas para o turista ainda está fechado, tá? E não tem previsão de abertura. A gente acredita que outubro, novembro já deve abrir para turista, tá? Mas o governo não quer adiantar de quando vai abrir, tá? E para finalizar, eu só queria passar um vídeo rápido para vocês, tá? Para dar um pouquinho mais de vontade de conhecer a Tailândia. E aí depois eu fico à disposição para as perguntas que vocês tiverem. Deixa eu
Gente, é isso. Deixa eu parar de compartilhar aqui para eu poder ver se vocês têm algumas perguntas aqui. Rodrigo, tem uma pergunta da Elisa aqui, perguntando se fazem Uhum. mergulhos noturnos com plânctons luminescentes. Olha, boa pergunta, viu, Elis? Essa você me pegou, viu? Posso pesquisar e posso mandar para o pessoal da Gastur, mas de verdade não sei. Estou acostumado mais com os mergulhos durante o dia mesmo. Mas posso pesquisar, sem problema nenhum. Adriana Maciel e Celso Sequeiros. Eu vi que vocês levantaram a mãozinha aqui. Vou desbloquear o microfone de vocês, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, tá? Quem quiser fazer alguma pergunta também para desbloquear o microfone, é só levantar a mãozinha aqui no Zoom, tá bom? E podem mandar as perguntas no chat também. Bom, acho que não tem, né? Fico feliz, sinal que foi É. boa. Como ter dúvidas com um treinamento desse, não é mesmo? Que bom que vocês gostaram. Eu vou mandar, tá? Vou mandar para o pessoal da Gastur, então, tanto o treinamento quanto o vídeo. Depois eles encaminham para vocês e eu vou só ver essa coisa dos plânctons, tá? Aí depois o pessoal da Gastur passa o Elisa aí. Ó, o Sem pessoal está falando que problemas. anotou tudo, né? Se você Mas, quiser gente, eu vou passar para mandar para mim, vocês, Rodrigo, tá? eu passo para Tá, Elisa essa questão, tá? tá bom, legal. E quem quiser a apresentação, eu vou deixar com quem for de agência, eu vou deixar com os executivos de conta responsáveis, tá bom? E quem for colaboradora Gastura, eu vou disponibilizar no Bidu, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida de alguma coisa? Acho que não, Rodrigo. Acho que você foi muito claro no seu treinamento. Que bom, fico Treinamento super feliz. ótimo, super completo, inclusive, com dicas muito boas. Se surgir alguma dúvida, pessoal, vocês podem me mandar por e-mail, pedir para os executivos de contas falar comigo aqui, que eu converso com o Rodrigo e tiro todas as dúvidas que surgirem depois daqui, tá bom? Tá ótimo, Então, Rodrigo, então. muito obrigada. Obrigada de verdade. Treinamento incrível. Espero que você possa voltar mais vezes aí para dar um treinamento assim pra gente, tá? Que bom, que bom. Gente, obrigado mais uma vez pelo tempo de vocês e até os próximos aí. Obrigado, Nathalie. Imagina, tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado.